nós estamos acostumados a presenciar erros gravíssimos na nossa sociedade. Uma pergunta, você sabe qual é o maior erro da humanidade? Bem-vindo à nossa pré-aula da lição da Escola Bíblica para Adolescentes. Eu te convido a ficar com a gente para acompanhar esse conteúdo. Existem pessoas que fazem para Deus e existem pessoas que fazem para Deus com excelência. Você é essa pessoa. Fica com a gente, eu tenho certeza que você vai ser edificado e o nosso propósito é juntos nós poder ensinar os nossos adolescentes a palavra de Deus. Vamos para a nossa lição? Nós estamos na lição de número 5 e o tema da lição é uma pergunta. Você pode fazer essa pergunta para os seus alunos. Que pergunta é essa? Qual o grande erro da humanidade? Obviamente, os adolescentes vão participar e eles vão começar a testificar ou a falar sobre alguns erros. E é muito bom que você faça isso para que eles possam participar junto com vocês. Então, o tema da nossa lição é este: o grande erro da humanidade. A leitura bíblica em classe, a nossa leitura bíblica está no livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao 15. Para contextualizar, é o episódio em que a mulher dá ouvidos à serpente. Eles estavam no paraíso. Eles estavam num ambiente perfeito onde Deus havia lhe colocado. Existia uma ordem liberada, porém, eles desrespeitam essa ordem. E no capítulo 3, versículo 1 ao 15, é esse episódio em que a mulher conversa com a serpente e ali eles vão ser enganados. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 6 e versículo 23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. É importante você, professor, enfatizar isso para os seus adolescentes, para os seus alunos. Veja, o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em união em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse presente, essa vida eterna só é possível quando nós estamos em união com Cristo, quando nós participamos do corpo de Cristo. Nós não podemos receber esse presente da vida eterna vivendo uma vida isolada, totalmente isolada. Então, em Romanos, capítulo 6, versículo 23, é um convite para que nós venhamos desfrutar essa vida eterna, porém, nós precisamos viver em união a este corpo de Cristo, a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa lição, ela precisa obter, os objetivos, alcançar 3 objetivos principais, você já sabe. Primeiro, é destacar a origem do pecado. Obviamente, os nossos adolescentes, eles já sabem sobre a questão do pecado, Adão e Eva, o fruto, e eles sabem porque aprenderam dos pais, aprenderam na escola, na igreja. Então, o nosso compromisso, que estamos com essa missão de ensiná-los, o nosso compromisso é trazer para eles um aprofundamento sobre isso, é detalhar um pouco mais. Eles sabem algumas coisas, nós vamos organizar na mente deles o que eles sabem em relação à origem do pecado. O segundo propósito é apresentar as consequências do pecado para toda a humanidade. E o mais importante é trazer à memória deles que não vale a pena pecar. Obviamente, a graça de Deus, a misericórdia, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Ainda que nós venhamos ser alcançados por essa graça e obter o perdão de Deus, não estamos isentos das consequências do pecado. E o terceiro propósito, o objetivo aqui, também é mostrar a promessa divina de redenção aos homens. Nós vamos falar também sobre a salvação. Vamos descobrir, o mundo nem sempre foi um ambiente perigoso, com pandemias, mortes, catástrofes e outros males. Antes do pecado, tudo era perfeito, porém Adão e Eva, que estavam representando a humanidade, eles resolveram desobedecer ao mandamento divino e assumir as consequências deste ato. Você sabe os detalhes dessa história, do maior erro da humanidade. Nós vamos aprender mais sobre esse assunto nessa lição. Dando início, então, ao nosso
primeiro tópico, nós vamos falar sobre a origem do pecado. Eu falei há pouco que nós temos um compromisso com professores de organizar aquilo que eles já sabem sobre o pecado. E aí, nós vamos começar essa aula fazendo uma pergunta. Por quê? Porque os adolescentes, você, professor, sabe muito bem que eles gostam de ter o protagonismo, seja na sala de aula, seja na reunião, eles gostam de ter o seu momento de protagonismo. E aí, quem está lecionando a lição, ele está com protagonismo naquela hora. Você preparou, estudou, você está lecionando para eles. Se eles não tiverem um momento de protagonismo, obviamente eles vão buscar esse momento. E aí eles podem buscar com uma brincadeira, com uma piadinha e pode tirar do contexto que você quer aplicar. Então usa, a sua lição para colocar eles dentro desse protagonismo. Você pode começar fazendo uma pergunta. O que é pecado? Eles vão trazer vários exemplos e dentre eles você vai organizar esses exemplos. Por exemplo, o que é pecado? Desobediência é a transgressão à lei de Deus, conhecido também como errar o alvo. Eu destaquei que pecar é escolher o lado oposto de Deus. Jamais alguém que decide pecar, que decide viver uma vida no pecado, ele pode ser alcançado pelas bênçãos de Deus. Por quê? Quem escolhe pecar, e é uma escolha que a pessoa faz, quem escolhe pecar, ela escolheu viver o lado oposto de Deus. Você vai fazer essa pergunta para os adolescentes e você vai organizar isso e você vai destacar. Uma pessoa que decide pecar, ela tem a ciência, a certeza que ela está escolhendo o lado oposto do nosso Deus. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 3 e 23. Ele disse: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A ordem dada ao homem. Nós vamos falar um pouco sobre essa ordem que foi liberada ao homem por meio do nosso Deus. Veja, Deus plantou um jardim e deu liberdade ao homem. Porém, apenas um lugar Deus colocou um limite. Não era difícil para o homem obedecer, dada as proporções do que Deus estabeleceu. O limite era um perímetro dentro do paraíso. Era possível obedecer. Veja, Deus plantou, a Bíblia diz que Deus plantou um jardim e Deus colocou um homem nesse jardim. Dentro desse jardim havia uma liberdade para o homem. O homem poderia caminhar por vários lugares. Porém, Deus colocou um limite nesse jardim. Imagine um paraíso e dentro do paraíso havia um lugar que significava para o homem um perigo. Ele não poderia estar ali, não poderia comer daquele fruto e Deus deu essa ordem para o homem. Você vai ler a Bíblia Sagrada, você vai perceber que a ordem de Deus foi dada para Adão. Depois que a ordem foi estabelecida, foi que Deus formou a mulher. Então, quando Eva nasce, ela já nasceu com uma ordem liberada, com um perímetro que Deus havia colocado. Não coma dessa árvore, desse fruto, Então, Adão não. Adão foi formado por Deus e depois Deus deliberou uma ordem. E aqui há uma palavra muito importante para você, professor, e compromisso para nós, que recebemos o presente de Deus de poder liderar, de poder lecionar para a igreja do Senhor, para os adolescentes. Veja, por que Deus dá essa ordem para Adão e não primeiro formasse a Eva e aí depois chamasse os dois e passasse para eles esse perímetro? Olha, aqui vocês não podem tocar. Primeiro Deus fez Adão, porque era nítido que Adão tinha mais intimidade com Deus, porque foi formado com Deus e até então Deus ainda não havia formado Eva. Então, o comprometimento é o quê? Deus restringiu um lugar, uma árvore para Adão. E por que Deus faz isso? É porque Deus havia naquele momento mais intimidade, porque a Eva ainda não havia nascido. E olha que interessante, por que Deus faz isso? Porque Deus sempre
vai deliberar normas e regras para alguém que tem intimidade, porque obviamente vai ser mais fácil cobrar. Deus falou para Adão e disse, olha, lá você não pode. Aí no episódio em que a mulher está no perímetro proibido, onde não poderiam tocar da árvore, veja que interessante, ela vai dizer, ó, o Senhor falou, mas na verdade o Senhor tinha falado para o esposo e aí eles decidem desobedecer. Em relação ao perímetro, olha que interessante, o paraíso está liberado para o homem pode exercer liderança, porém no centro, em algum local havia uma árvore que era um perímetro de Deus, para o homem não tocar, não comer do fruto. E aí eles escolheram, por escolha, tocar do fruto, entrar para dentro desse perímetro perigoso, né? E acabaram desobedecendo a Deus. Olha que interessante, você é professor, você está falando diretamente com os adolescentes e você pode destacar muito bem algo. Naquela imensidão do paraíso, eles procuraram um lugar de perigo. E no lugar de perigo, quem estava lá? Satanás estava. E aí você pode aproveitar para ministrar aos teus adolescentes, dizendo para eles, todas as vezes que você estiver numa zona de perigo, delimitada por Deus, Satanás vai estar lá. Lá estava Satanás e ele acabou enganando a mulher. Enganando a mulher por quê? Porque a promessa dele foi simples. Olha, se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. Eles comeram do fruto e aí perceberam que não mais se pareciam com Deus. Enfatize aos seus adolescentes, todas as vezes que eles estiverem num lugar de perigo, Satanás vai estar lá. Vamos prosseguir aqui a ordem, ainda sobre a origem do pecado, a desobediência no jardim. O diabo usou a serpente para tentar o homem. E o homem pode ser tentado pelo diabo, o diabo pode tentar, né? O homem pode ser tentado por uma má influência e também pelo seu próprio desejo. Perceba que no jardim ele colocou uma semente de dúvida no coração de Eva. Também uma incerteza em relação ao futuro. A Eva percebeu que o fruto era agradável aos olhos. As propostas que Satanás faz sempre vão gerar esse mesmo efeito. Falando sobre Satanás que tentou, né, a mulher lá no jardim, eu disse que a pessoa, nós podemos ser tentados pelo diabo, nós podemos ser tentados por uma má influência e podemos também ser tentados pelo nosso próprio desejo. Então, Satanás, ele pode usar de algumas formas para tentar a nossa integridade, a nossa fé, a nossa vida com Deus, mas também nós precisamos cuidar, porque em relação a Satanás, a Bíblia diz, resistir o diabo, ele fugirá de vós. A Bíblia nos manda resistir. Em relação a uma má influência, e o que é uma má influência? Muitas vezes você pode também aplicar isso para os seus adolescentes, uma má companhia, uma má amizade, um mau relacionamento. Isso também pode ser uma oportunidade para que nós venhamos ser tentados. E nós sabemos que os adolescentes, eles estão vivendo essa fase, eles sempre são rodeados por amigos, né? Então, faça questão de enfatizar isso, dizer que uma má influência também pode ser uma oportunidade para que nós venhamos cair em tentação. Também nós precisamos cuidar dos nossos desejos, as nossas vontades, né? Porque elas também podem ser uma oportunidade para que a gente venha cair em tentação. A Eva deu ouvido a Satanás e aí onde surgiu a origem do pecado é o que nós estamos falando. Eu falei também aqui que as propostas do diabo geram este efeito. Ela viu que o fruto era agradável, né? Ela viu que o fruto era agradável e ela acabou comendo do fruto porque a serpente acabou, né, lhe enganando. Todas as vezes que você estiver no lugar de perigo, você der ouvido à voz da serpente, você está sofrendo sério risco para pecar contra Deus. Vamos prosseguir?
No tópico 2, nós vamos falar agora sobre as consequências do pecado. E o primeiro ponto, a consequência do pecado ao homem, para o homem. A morte física, a morte espiritual e, por fim, a morte eterna. A origem do pecado, a criação do mal fez gerar os seus frutos. Por exemplo, a vergonha, né? O medo, a frustração. Isso são frutos do pecado. Eles desencadeiam as principais crises existenciais do homem. A separação entre o Criador e a sua criação se fez por meio do pecado. E olha, longe de Deus, todos os caminhos levam à morte física, à morte espiritual e à morte eterna. No jardim, o homem pecando contra Deus, ele teve consequências, né? E alguns pensam, e até mesmo os adolescentes podem falar isso na sala de aula, esteja preparado, que eles podem dizer, olha, a consequência do pecado foi Adão ter que trabalhar. Mas nós sabemos pela Bíblia Sagrada que o homem já trabalhava antes do pecado. O homem exercia a zeladoria daquele jardim. Então, a maior consequência para o homem não foi ter que trabalhar, porque já era algo que ele estava acostumado. Obviamente, ele teve que lavrar a terra, e a palavra de Deus diz, olha, do suor do teu rosto comerás o pão de cada dia. Ficou um pouco mais difícil, mas ele já estava adaptado ao trabalho. Mas o maior castigo que Adão e Eva tiveram, né, não foi também perder a moradia no paraíso, mas o maior castigo, você pode enfatizar aos seus alunos, foi ele perder o privilégio de ver a Deus. A Bíblia diz que todos os dias Deus vinha. Nós oramos como igreja, como servos de Deus, nós fazemos as nossas orações. Por que a gente faz as nossas orações? Porque a gente quer ter intimidade com Deus e a gente quer estar pertinho dele, a gente quer sentir ele. Adão não precisava orar, porque Deus vinha todos os dias. A Bíblia diz que na viração dos dias Deus vinha para conversar com eles. E ele perdeu essa oportunidade, esse privilégio. Esse foi o maior castigo. Adão não pôde ver mais a face de Deus. Hoje nós oramos, sentimos a presença de Deus por meio do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, mas também não podemos ver a face de Deus. As consequências mais doídas foram então perder essa oportunidade de ver a face de Deus. As consequências também para a natureza. O Senhor Deus, né, disse no livro do Gênesis, capítulo 4, versículo 17, portanto, destes ouvido a voz da mulher, comestes da árvore que eu te ordenei, dizendo, não comerás dela, agora maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. E aí, Deus vai falar no capítulo de número 4, verso 18, dizendo, espinhos, matos, abrolhos, né? Também produzirá a terra e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o pão de cada dia, né? Comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque de lá fostes tomados, portanto és pó e do pó tornarás. Veja, o pecado que eles cometeram, a terra sofreu um desequilíbrio e agora os animais passaram a ser uma fonte para a alimentação do homem. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 19. Porque a ardente expectativa da criação, ela espera pela manifestação dos filhos de Deus. O verso 22 diz, porque nós sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. O pecado do homem influencia diretamente na natureza. O pecado é algo tão grave que influencia não apenas na nossa vida, mas também na natureza. Agora nós vamos ao tópico 3, falar sobre a promessa da salvação. Deus prometeu uma solução para o pecado. Deus afirmou que haveria inimizade entre a serpente e a mulher, mas da serpente nasceria quem feriria a serpente. A promessa de Cristo, que seria vencedor, a promessa do Cristo, ele seria vencedor sobre a morte. Veja,
Jesus é a solução para o pecado. O Antigo Testamento revela o Cristo, né? Revela o Cristo. Veja que Moisés, ele declara, dizendo, maldito é quem for pendurado no madeiro, quando ainda não havia essa prática adotada pelo Império Romano. João Batista, você conhece a história, ele prega a chegada do reino de Deus. O próprio Cristo era o reino de Deus chegando aos homens. Eu coloquei aqui, e você pode compartilhar, que o arrependimento precede a chegada do Messias. João Batista, ele pregava, né, ele foi precursor de Cristo, ele pregava a chegada do reino de Deus, ele anunciava isso aos homens, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Eu destaquei que o arrependimento precede a chegada do Messias, e os nossos adolescentes, muitas vezes, eles estão envolvidos na igreja, eles estão participando de uma classe, de um grupo na igreja, muitas vezes porque são filhos de crente, né? E aí é importante que você destaque isso, porque assim, embora que eles sejam filhos de crente, né, nasceram no lar cristão, eles também precisam passar por esse arrependimento para que o Messias chegue, para que o Salvador chegue. Nós destacamos que Jesus é a solução para o pecado. Eles também são pecadores e precisam de Cristo. Então eles precisam entender que a partir de um arrependimento é um convite para receber a Jesus. Isso você pode destacar também para os seus alunos. Agora nós vamos falar no ponto 2 sobre o nascimento do Salvador. Veja, Maria recebeu do Espírito essa missão de ser mãe do Salvador. Era o cumprimento da promessa feita lá atrás no jardim. Olha o que diz Romanos capítulo 5, verso 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Eu destaquei aqui que Jesus é a justiça que elimina a injustiça. Lembre-se, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Olha que frase linda. Jesus é a justiça que elimina a injustiça. É natural você ver alguém comentar, principalmente as pessoas que têm pouco conhecimento sobre o Evangelho, dizendo, a culpa foi de Adão, né? Geralmente, quando estão fazendo algum trabalho pesado, cansativo, eles brincam, fazem essa brincadeira. A culpa foi de Adão, é Adão que errou. E também as consequências do pecado, eles atribuem ao primeiro homem. Veja como Deus é justo. A Bíblia está dizendo aqui que se pelo pecado de um homem, o pecado entrou no mundo, se pelo erro de um homem o pecado entrou no mundo, está dizendo que o perdão também veio por um homem. Então hoje não há justificativas para nós. A justificativa que as pessoas podem apresentar, muitas vezes elas não competem uma realidade. Por quê? Ainda que Adão representava e Eva representava a sociedade, toda a sociedade, todos os habitantes da terra, eles representassem a raça humana e eles acabaram errando e trazendo pecado para nossa geração, para nossa vida. Nós temos a pessoa de Cristo, que ele elimina o pecado. Então, nenhuma pessoa pode se justificar mediante a condenação eterna, dizendo, olha, a culpa não foi minha. Por quê? Porque o nosso Cristo, ele é a justiça que elimina a injustiça. Se por uma lógica, o homem pode se justificar dizendo, olha, quem pecou primeiro foi Adão, ele que trouxe esse negócio para nós. Nós sabemos que Jesus, ele elimina todo e qualquer pecado. O que nós precisamos é ensinar aos nossos adolescentes que eles precisam ter um contato com a pessoa de Jesus. Porque não há maldição, não há pecado, não há nenhum tipo de justificativa, porque todos os pecados são perdoados e no seu sangue nós somos purificados. Isso é importante salientar, falar para os nossos adolescentes que este Cristo, ele é realmente essa justiça que elimina
a injustiça. Chegamos na nossa conclusão. A conclusão diz: Adão e Eva pecaram contra Deus. Eles duvidaram em seus corações do bom mandamento divino e eles escolheram a desobedecer a Deus. Assim, o pecado entrou no mundo, trazendo muitas consequências ruins para o homem e para a natureza. Deus, porém, providenciou uma forma do homem voltar a se relacionar com Ele, ao enviar Jesus ao mundo. Cristo é o cumprimento da promessa do Éden. Ele é o Salvador. E eu posso acrescentar, Ele é o nosso Salvador. Uma história incrível encontrada na Bíblia Sagrada, aonde o primeiro homem, o primeiro projeto de Deus, Deus colocando à existência o primeiro projeto, e aí você percebe a astúcia de Satanás, né? Eva está no lugar de perigo, no lugar que não precisaria estar, porque havia o paraíso todo liberado para eles, mas eles preferiram, na imensidão do paraíso, entrar para dentro de um perímetro que simbolizava perigo e acabaram pecando. Satanás ali estava. Veja, agora nós estamos em outro tempo. Por quê? Porque nesse tempo nós fazemos parte da igreja de Cristo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então agora o mundo em volta simboliza para nós o perigo, mas agora tem um lugar de proteção. O lugar de proteção é dentro desse perímetro. É diferente do jardim, porque no jardim a proteção de Deus, o cuidado de Deus estava ao entorno e havia um lugar que o homem não poderia tocar, né? Um perímetro para o homem. O homem preferiu esse lugar. Agora é diferente, já que o homem preferiu deixar a liberdade do paraíso para estar num perímetro perigoso, agora o mundo é o perigo e a igreja é um lugar nessa imensidão desse mundo perdido, perigoso, onde Satanás habita, onde Satanás está. Mas existe um lugar de proteção que é dentro da casa de Deus. Você pode encerrar essa lição dizendo a eles que qualquer lugar que eles estiverem, aonde simboliza perigo, Satanás vai estar. Mas se eles desejam estar protegidos, que eles não saiam desse perímetro chamado a casa de Deus. Que Deus abençoe. Essa foi a nossa pré-aula da lição de número 5 da Escola Bíblica para Adolescentes. Eu sou Ezequias Ferraz, eu agradeço a sua companhia. Compartilhe esse vídeo e que Deus possa lhe abençoar. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual.
Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você.